está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá junto com você por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, e esse é um conteúdo do site f1mania.net, como a gente sempre faz questão de lembrar, e é isso que a gente vai fazer aqui, trazer, como sempre, pra você informações sobre o que tá rolando no mundo do automobilismo, com aquele destaque todo especial que a gente dá sempre pra Fórmula 1, tá bom? Sempre lembrando pra você baixar o nosso aplicativo da F1 Mania aí, lá tem tudo pra você ficar sempre muito bem informado também, então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast em ponto, Garcia, e hoje, no primeiro bloco, a gente vai falar lá do erro, né? No erro não, na falha do Verstappen no GP da Austrália, ali nos freios, né? A fabricante, a Brembo, então apontou agora um erro da própria equipe aí, né? Que resultando nesse abandono do Verstappen, mas isso a gente vai comentar direitinho no primeiro bloco. No segundo a gente vai falar de Sainz, né, Garcia? Sainz que se recuperou aí de uma cirurgia de apendicite para poder vencer o GP da Austrália. Claro, aproveitou ali a quebra da Red Bull, mas, hein, Garcia, já vou deixar registrado aqui que a Red Bull não tem um piloto só, né, cara? Eu tô vendo muita gente falar, a Red Bull, mas a Red Bull tem dois pilotos, né? A opção dela pelo Sérgio Pérez é a opção dela. Então, a Red Bull estava sim na competição, perdeu aí, o Sainz venceu, né? Mérito pro Sainz, a gente vai falar disso, até porque Leclerc e Norris aí defenderam o espanhol, Garcia. E para finalizar as rapidinhas, tem também a parceria entre a Honda e a Aston Martin, agora ganhando uma base no Reino Unido, o Wolff, que não vai estar presente no GP do Japão, e para fechar, o Ben Sulayem, presidente da FIA, se defendeu aí das acusações e prometeu transparência, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, 27 de março de 2023, e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em ponto, nessa quarta-feira, bom, o Grande Prêmio da Austrália que aconteceu no final de semana já começou extremamente movimentado e foi muito diferente, já podemos dizer assim, só pelo vencedor, né, que já não foi Max Verstappen como todo mundo esperava, né, e é engraçado, né, porque a gente, na sexta-feira, lá no Parque Fechado, por exemplo, já jogando a toalha, né, esse final de semana do Verstappen, e quando a gente joga a toalha pela primeira vez, a Fórmula 1 vai lá e surpreende a gente, por isso que é legal, por isso que a gente é apaixonado por essa categoria, não tem jeito, né? Mas, logo no comecinho do Grande Prêmio da Austrália ali, o Verstappen abandonou a corrida com problema nos freios, né? Um superaquecimento nos freios ali, todo mundo se assustou, primeiro uma fumaça muito grande, depois fogo, inclusive, e tal. E os freios usados pela Red Bull são da Brembo, né? A Brembo é a fornecedora da peça. Só que a Brembo fez questão já rapidinho de se isentar de culpa e jogar os erros pra cima da sua cliente, né? Jogou os erros pra cima da própria Red Bull. Nesse caso, né? O cliente não tem sempre razão, hein, Garcia? Pelo jeito não, né? Mas enfim, o Leclerc também, inclusive, teve problemas no Grande Prêmio do Bahrein, né? Ele reclamou bastante. E a descrição dos dois pilotos, no caso do Leclerc lá no Bahrein e do Verstappen, que é como se o freio de mão tivesse puxado. E carro de Fórmula 1, ele até tem uma trava ali, mas ele não tem a trava dele é o câmbio, né? Porque ele não tem um freio de mão, obviamente. Então não poderia estar o freio de mão puxado, né? Mas a Brembo garante que o erro não é dela, não tem nada a ver com os componentes que foram fornecidos para as equipes, né? E segundo o comunicado oficial da empresa, investigamos e concluímos que os problemas não estão relacionados a anomalias nas peças ou mau funcionamento do material. Em ambos os casos, olha só, Gavi, a origem aponta para uma configuração incorreta escolhida pelas equipes. A Red Bull ainda não fez uma divulgação oficial da causa exata do abandono, sem falar
o que aconteceu. A única coisa que o Horner falou é que a pinça do freio teria causado superaquecimento. E sabe o que isso começa a me lembrar? Dá para traçar um paralelo, Gavi? Quando começa a ter muito estouro de pneu, a Pirelli vai lá rapidinho e fala assim, as equipes estão usando a pressão errada, hein, do pneu. Sim. E é por isso que está causando esses furos. E aí a gente teve 2 problemas nessas 3 primeiras etapas aí, porque a gente não pode esquecer o problema do Leclerc, já que a descrição dos pilotos é a mesma, né? Essa sensação de freio de mão puxado. A Brembo já fez questão de dizer que o problema é de configuração, mas é bom a gente ficar de olho no que é que pode estar acontecendo, né? É bom a gente ficar de olho, né, Garcia? O segundo problema, né, o Leclerc reclamou muito, bem verdade isso. Lá na primeira etapa, a gente foi um caso isolado, então, e ainda se trata do Leclerc, a gente nunca sabe também, né, Garcia, até que ponto ele tá exagerando ali, enfim, cara, mas o fato é que o problema se repetiu no carro do Verstappen, né, e dessa vez mais grave, causou o abandono aí do holandês até pra, né, assim, botar tudo que, como você falou, tudo que a gente falou abaixo durante a semana, né, Garcia, porque chegamos ali na Austrália, parecia que tudo indicava uma Red Bull, mesmo com o Verstappen tendo problemas ali no TL1, teve danos no chassi, mas não era nada tão relevante assim. Agora, como a gente comentou no começo da temporada, Garcia, só um abandono assim, né, nessa situação, nessa atual situação, só um abandono da Red Bull e do Max Verstappen poderia, né, mudar, alterar isso daí. E foi o que a gente viu, cara, apesar da gente ter visto uma temporada de 2023 praticamente sem abandonos, né, o Verstappen, o último abandono dele foi na Austrália em 2022, Garcia, então bastante tempo atrás, 2023 passou sem nenhuma intercorrência dessa natureza. Já aconteceu, Garcia, então tem que ligar um alerta ali, é só uma etapa, né, a gente sabe do domínio do Verstappen, né, e da Red Bull, aí do Verstappen junto com a Red Bull, mas acho que liga um alerta, até porque, Garcia, né, eu vou reforçar isso aqui, a Red Bull aparentemente não tem um segundo piloto à altura, né, cara, dos segundos pilotos que a gente conhece, aí vou usar o exemplo mais recente, o Valtteri Bottas, né, que ali na Mercedes fazia muito bem a função de segundo piloto, escudeiro ali do Hamilton, né? Então, a Red Bull, as fichas estão no Verstappen, né? Então, o Verstappen com problemas, a gente viu aí no que aconteceu, Red Bull fora do pódio, inclusive, né, Garcia? Exatamente. E, assim, outro segundo piloto, entre aspas, que a gente pode usar é o próprio Carlos Sainz, né, que tá aí. A gente vai falar dele no segundo bloco, então nem vou me adiantar muito, mas é isso, falta pra Red Bull. Inclusive, com base nisso, falando em Red Bull, né, o Christian Horner, ele elogiou muito a postura do Max Verstappen depois desse abandono, porque é natural, claro, bravo ele ficou, só que aí não adianta a gente julgar o piloto porque tô pra ver alguém que não fica bravo abandonando uma corrida, né, mas enfim, o cara viaja, como é que a gente falou semana passada, o cara fez 7 escalas no jatinho particular dele, chega lá no Grande Prêmio da Austrália, dura 2 voltas, né, então claro que bravo o cara fica, né, mas o Horner diz que ele foi muito elegante com a equipe, né? Aí ele falou assim, o Verstappen fez questão de lembrar a última vez que ele abandonou, que foi exatamente esse Grande Prêmio da Austrália, então que não é algo recorrente, né? Ele falou assim, mas claro, a gente tá trabalhando bastante, né? E mostra, olha a frase do Horner, né? Mostra como se ganha e se perde junto como equipe. O Horner também já tentando trabalhar ali numa união, tentando trazer um pouco mais o Verstappen pro lado dele ali. Você vê que tudo agora a gente vai buscar alguma coisa nas entrelinhas, né? Aproveitou a mas deixa, o Horner né, fez Garcia? questão. Aproveitou a deixa, mas o Horner fez questão de elogiar a postura do Max Verstappen depois do abandono no Grande Prêmio da Austrália. Ah, cara, falando da postura do Verstappen, assim, até inimaginável, né? O que a vitória não faz, né, Garcia? O que os títulos não fazem, né, com a pessoa aí, né, cara? Quem lembra do Verstappen antigamente, lá, né, um cara rabugento. Eu mesmo não gostava do Verstappen, não. Até Garcia. hoje no rádio ele reclama bastante, né? Mas é normal, Não, mas ele era rabugento, né, cara? Uhum. Ele era assim, tava encrenqueiro, né? Agora mudou, cara. Pô, eu tô aqui falando, me veio uma imagem na mente dele andando com a filhinha da Kelly Piquet,
no grid, você viu essa foto? Sim. E dele de mão dada. Rumores que ele adora a criança, né? Então, cara, isso, poxa, né? Isso é uma coisa, assim, muitos pontos, né? E aí eu até tava brincando na postagem, acho que era do estágio, né? O estagiário da F1, tava lá dizendo que, piloto campeão mundial de profissão e babá nas horas vagas. Era alguma coisa assim, achei muito bacana. Né? E o Verstappen agora, ele mudou, né, cara? Eu vejo ele um cara mais amoroso, sabe, Garcia? Eu vejo ali, mesmo na troca com a equipe, né? Ali é muito diferente. Claro que isso tá incumbido da vitória junto, né? Deixa ele abandonar 3 seguidas, hein, Garcia? Que eu quero ver manter esse super clima ameno. Mas o fato é que é um cara diferente e muito, muito agradável, né? Acho que se faltava alguma coisa pro Verstappen, Garcia, na minha opinião, era essa empatia, sabe, cara? Sim. Era ter esse lado pra ele ser um grande ídolo, né? E acho que ele vai cativando todo mundo com isso também, cara. Claro que tem gente que vai demorar mais, que vai abraçar por mais tempo o estereótipo, mas é que a gente não pode esquecer, Gavi, o Verstappen chegou na Fórmula 1 com 17 anos. E aí eu vou evitar generalizar, vou evitar uma opinião até um pouco mais forte, mas eu vou dizer e vou falar por mim mesmo, mas eu sei que você também já teve 17 anos, Gavi, né? Muito. É diferente, né? É diferente, então acho que tem muito disso que a gente tem que levar em consideração no caso do Verstappen na Fórmula 1. Com certeza. Com certeza, né? Entrou um menino, né, Garcia? É diferente. Né? Sabe, até ontem, cara, ontem teve o jogo da seleção, né? Eu assisti aqui. E tinha um menino em campo também. Eu não sei o nome dele, talvez você saiba, Garcia, da Espanha. Deu branco agora. O nome do menino que joga muito, por sinal. Joga muito, tava jogando na direita no primeiro tempo e tal, ali. Foi até ele que cavou o primeiro pênalti, né? Sim. Aliás, uma vergonha ontem essa arbitragem, Garcia. Mas, enfim, cara. E aí Lamine Yamal. Isso. Boa, Garcia. Eu vim roubar aqui rapidinho, porque quando dá esse apagão na mente, só roubando. Não tem jeito. Eu fiquei aqui enrolando um tempo pra ver se vinha, mas não vinha. E ontem eu falei umas 10 vezes o nome dele aqui, vem do jogo, né? Então você vê a leveza que o cara joga, né? É coisa de menino, né, Garcia? Com 19 anos, as responsabilidades são outras, o mundo muda e muda a filosofia da pessoa, né? Então isso eu acho que se reflete muito, né, no desempenho dos atletas, né? Ontem eu acho que foi um grande exemplo disso, o cara jogando leve, assim, poxa, como, né? Porque não falar, mas não sentiu o peso, porque não sabe realmente o peso que é. Não né, sabe, Garcia? Não sabe ainda, né? Não, né? Ainda tem, aí tá chegando aí pra essas coisas do mundo, né? Então eu vejo o Verstappen nessa situação também, muito, muito nessa situação, foi evoluindo aí com o tempo, mas eu cheguei a pensar um tempo que ele não iria evoluir não, viu, Garcia? Vou falar bem a verdade sim, não, aqui. eu também. Falei, esse cara vai ser assim pro resto da vida, eu vou ter que odiar ele. Mas não, que bom, cara, que bom, né? Eu acho que quem não se rendeu pelo Verstappen, pelo talento dele, né? Que foi até por onde eu comecei aí, o talento inegável que o Verstappen tem, né? Um grande piloto. Agora começa a ter chance até de se render também para esse lado da empatia aí, ele vai sendo uma grande personalidade, um grande cara, né? E assim, detalhe, né, que a gente até comentou no Parque Fechado, o Verstappen é meio que aquilo o tempo todo, viu, Garcia? Boa. Diferente do Hamilton, por exemplo, que eu gosto, mas ele tem 2 jeitos mesmo diferentes, assim, né? Quando você tá lá no paddock da Fórmula 1, é diferente, o Verstappen é muito aquilo que ele aparenta ser nas câmeras também, Garcia. É verdade. E só pra gente registrar, o Verstappen perdeu a chance de igualar o próprio recorde, que seria o de 10 vitórias consecutivas no Grande Prêmio da Austrália, e perdeu a chance também de se aproximar de outro recorde, né? Porque desde aquele abandono no Grande Prêmio da Austrália em 2022, né? Ele ficou sempre na zona de pontuação. Isso totaliza 43 corridas, né? E ele perdeu a chance de chegar mais perto do recorde, que é do Lewis Hamilton, que pontuou 48 corridas consecutivas entre o Grande Prêmio da Inglaterra de 2018 e o Grande Prêmio do Bahrein de 2020, né? Isso entre corridas que ele participou, obviamente, né? Mas que é um recorde
espetacular. Nossa, absurdo, e é um recorde que, claro, se o Verstappen quiser bater também, vai demorar. Então a gente vai esquecer esse assunto por um tempo também, que bota 2 anos na conta aí, né? Vai demorar de novo, né? Tava perto, agora tá muito longe. Exatamente. Mas é isso, falamos um pouquinho sobre Max Verstappen por aqui, e a gente parte pro segundo bloco para falar sobre Carlos Sainz. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, e vamos falar do vencedor do Grande Prêmio da Austrália, né? Porque a gente falou sobre o Verstappen, falou sobre o abandono do Verstappen e tudo mais, porém, né, a gente não pode deixar de falar da vitória de Carlos Sainz, e porque o Sainz tá sem vaga para 2025, pro ano que vem, né? E tá sem vaga por quê? Porque ele foi preterido pela Ferrari, que escolheu o Lewis Hamilton. Quer dizer, ela escolheu o Lewis Hamilton, não. Ela trouxe o Lewis Hamilton e entre Leclerc e Sainz, ela escolheu o Charles Leclerc, então o Sainz tá sem vaga. Claro, tem uma vaga dando sopa aí que é da Mercedes, que pode ser que aconteça e tal, mas a gente não tem lugar pro Sainz ainda. E é por isso até que ele já tá lá recebendo apoio de algumas pessoas que gostam dele, começando pelo seu próprio companheiro de equipe, seu atual companheiro de equipe, né? Que é o Charles Leclerc, que falou assim, olha, todo mundo conhece o valor do Carlos Sainz no paddock, é um dos melhores pilotos do paddock, tem sido extremamente forte durante esse período na Fórmula 1, mostrou diversas vezes, né, então não pode ser subestimado, todo mundo sabe o seu valor, por isso muitas vezes eu não estou preocupado com o seu futuro, porque eu tenho certeza que muitos chefes de equipe estão de olho, né, ele não diz isso, mas com certeza estão conversando com ele, tenho certeza que vai ter muitas oportunidades dele tomar a melhor decisão para sua carreira. E também, outro companheiro do Sainz, recentemente, o Norris da McLaren, falou assim, olha, ele estava na mesma coletiva, né, ele concordou com o Charles Leclerc e falou assim, não há nenhuma razão para alguém pensar que o Sainz possa ser subestimado, né, para quem o conhece sabe que ele é capaz de fazer, conhece seu nível de esforço, abordagem, dedicação para querer ser um dos melhores, exatamente como ele provou hoje nas últimas semanas, e falou que provavelmente muitos pilotos aí não teriam se esforçado tanto e dedicado tanto tempo e esforço para tentar se recuperar depois da cirurgia de apendicite, né, e voltar ao carro de corrida. Então, os dois saíram em defesa do Sainz aí, rasgando elogios pro espanhol, Gavi. E merecidamente, né, Garcia? Merecidamente. A vitória já seria, em condições normais aí, já seria muito merecida, e vindo, né, de uma cirurgia de apêndice, cara, 15 dias, né, Garcia? 16 dias foram, porque foi no sábado, Sim. né? Realmente é um tempo muito pequeno aí para você dirigir um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, né, durante 1h30 ali, esforço muito grande, então demonstra a preparação do Sainz, né, e claro, velho, tô junto com o Norris aí também, né, e acho que a superação do Sainz é o grande destaque do fim de semana, né, ele ter se superado ali, porque, cara, ele ganhou do Leclerc, né, aí imediatamente do Norris, que tava ali no pódio, mas ele também teve que ganhar da Red Bull, né, Red Bull foi fraco no fim de semana ali, só com Pérez, mas enfim, foi uma grande vitória do Sainz, ele tinha vários, apesar de ter muita gente minimizando a vitória do Sainz por causa do abandono do Verstappen, ele superou vários outros grandes rivais, né, para poder ser o primeiro colocado, e aquilo, Garcia, não tem cabimento realmente, né, a gente imaginar que o Sainz não vai ter vaga no ano que vem na Fórmula 1 com tanto piloto ruim aí no grid, fazendo hora extra, né, assim, a única coisa que poderia, né, acontecer e fazer sentido seria se, olha, o Sainz vai ter uma vaga lá, mas lá na Haas, por exemplo, ele não quer ir, né, então eu não vou. Agora, ele não ser chamado para uma equipe é muito complicado. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei, né, o que a gente tem aí no mercado hoje é a vaga da Mercedes, né, a vaga da Mercedes que tá em disputa. Eu não sei, cara, eu não sei porque que eu não consigo me convencer. Eu já falei isso aqui, né, Garcia, mas vou repetir. Eu não consigo ver, cara, o Sainz ocupando essa vaga, sabe? Pode ser que ela aconteça. E aí eu já comecei a imaginar que ele pode até ficar um ano, cara, na geladeira e voltar com a Audi em 2026, né, de fato.
sei, comecei a pensar em algumas alternativas aí que o Sainz tem também na carreira dele. Ou ir pro lugar do Bottas já ano que vem pra começar o processo de transição, né? Então, mas será que ele iria, Garcia, pra correr um ano na Sauber lá em 18º, velho? Não sei, né? Faz sentido, sim. Né? Depende do programa que Te oferecerem pra ele, né? Fica um aninho aí, né? Comendo um pouco de grama, né, Garcia? Esse aninho vai ser sofrido, tá, Carlos? Mas... Se quiser faltar nos treinos livres, né, Garcia? Quiser meter uns atestados aí, ó, fica à vontade, tá? Fazer umas operações de apêndice, hein, Garcia? Tirar mais... cara, é complicado, mas não sei, seria, eu acho que o Sainz, ele merece uma vaga numa equipe do topo da Fórmula 1. Cara. Né, Garcia? Uma vaga no topo, só que tem poucas vagas, né? Eu costumo, eu tenho pensado bastante, na verdade, tenho pensado bastante nesse início de temporada, porque a gente falou muito bem dele no Grande Prêmio do Bahrein, porque ele foi muito bem, realmente. Ele não teve Sainz no Grande Prêmio da Arábia Saudita, e a gente obviamente falou muito bem dele no Grande Prêmio da Austrália pela grande vitória que ele conquistou, né? E o Sainz, ele tá na crista da onda agora, ele é o piloto da vez, né? E quando você é o piloto da vez e você tem várias equipes ali com vagas abertas, né? Isso acelera o processo de movimentação do mercado. Porque você pega aí, por exemplo, entra no Twitter e digita Carlos Sainz, né? Você vai ver o que tem de gente elogiando, você vai ver o que tem de gente pedindo ele, minha equipe aí, sei lá, Mercedes, traz logo o Sainz, eu não espero nada mais, nada menos do que o Sainz. É o cara do momento, né? Claro, o cara há muito tempo na Fórmula 1 é o Max Verstappen, mas o cara do momento agora é o Carlos Sainz, daquele momento. E aí a gente tem duas movimentações. A primeira é do Hamilton para a Ferrari, abrindo uma vaga na Mercedes, e a segunda é esse imbróglio que está acontecendo na Red Bull, que pode levar Max Verstappen para outro lugar. Tô falando pode, tá? Não tô dizendo que vai, mas que pode levar Max Verstappen para outro lugar. Nisso tudo, você começa a ter uma movimentação. Quem movimentar a primeira peça, seja com Sainz ou não, né, vai fazer com que tudo aconteça muito mais rapidamente pelo fato do Sainz ser o cara do momento. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, Mercedes, se tiver algum risco de, sei lá, a Alpine começar a se movimentar para contratar o Sainz, e a Mercedes vê que não vai conseguir mesmo trazer Verstappen, não tá dando certo com o Alonso, o que ela vai chegar e vai falar assim, olha, Alpine, dá licença, sai daí, eu sou a Mercedes, ô Sainz, vem pra cá. Concordo. Né? Ok. Se a Mercedes se movimentar e conseguir fechar com o Verstappen, porque o Horner ficar provado que ele fez lá coisas erradas e não vai sair da equipe mesmo assim, a Mercedes trouxe o Verstappen, a Red Bull vai correndo pra cima de quem? Do Sainz, que é o cara da onda, né? E aí vai. Então o mercado ele vai se movimentar, vai ter algum tipo de movimentação rápida que vai criar, na minha visão, um efeito em cascata, e este efeito em cascata vai ter Sainz como um dos seus principais nomes, porque não tem jeito, Red Bull e Mercedes, você até falou, e eu entendo quando você fala assim, eu não vejo o Sainz na Mercedes, e pode ter gente falando assim, eu também não vejo o Sainz na Red Bull, até porque ele já foi da Red Bull e tal, né? Ok, mas qualquer uma dessas que fizer qualquer tipo de movimentação, vamos supor que alguém tire uma vaga de um piloto da McLaren vai correr atrás do Sainz, sei lá, Aston Martin, desculpa aí os fãs do Drogovic, mas se a Aston Martin perder o Fernando Alonso, ela vai atrás do Sainz, e assim vai, um monte de gente vai querer o Carlos Sainz, porque ele é o piloto deste momento, sabe? Caso a movimentação seja rápida. Eu concordo, Garcia, eu acho que tá precisando movimentar essa primeira peça aí, né? A gente tem... Sim. Cara, o Sainz deve estar torcendo por esse imbróglio da Red Bull aí, fala a verdade, né, cara? Então, até porque se demorar muito pra ter uma movimentação, corre o risco do Sainz fazer 4, 5 corridas ruins aí, e a gente fala assim, mas já não é tudo isso, né, Garcia? Até porque a gente criticou bastante o Sainz, ele tava numa nhaca aí. E com razão, porque você é tão bom quanto a sua última corrida, você é tão bom quanto o seu último jogo. E aí ele cometeu vários erros, detalhes pequenos, assim, que custou pontos, foi, né, ali junto, tudo bem que a Ferrari também tava ali, era ele, o Leclerc, a Ferrari fazendo, né, os três ali, eu ia usar aqui, né, fazendo coisa errada, caca, né, Garcia, fazendo caca ali, caquinha, isso. Né? Agora, tem
assim, de novo, eu vejo mais, cara, o Sainz na Red Bull, mas não, assim, não que eu acho que vai acontecer, tá, Garcia? Mas sabe quando você vê o piloto com macacão, assim, você tenta imaginar na sua mente, assim, Sim. um cara com macacão dentro do carro, né? Puta, na Red Bull pra mim encaixa, na Mercedes não, mas... não sei, a Mercedes também, ela não tem... Que opção a Mercedes tem, Garcia? Vamos ser sinceros, cara, né? Alonso e Sainz, é isso. O Alonso que quer ir pra lá, né? E o Sainz, é isso. O Kimi Antonelli que falou isso. Não vai acontecer agora isso, né? Não tem ninguém ali, né, pra assumir. Então, também não tem tantas vagas. Eu acho que é isso, né? Estão esperando, talvez, essa movimentação aí da Red Bull, uma definição do caso, pra poder anunciar que... né, por mais que eu não veja, Garcia, o lugar que o Sainz se encaixa é no lugar do Hamilton, cara. Essa troca com o Hamilton na Mercedes, né? Acho que hoje seria isso, né? Ou então essa saída do Verstappen, mas, né, acho que vai ficando distante. Na último final de semana nem se falou disso, né, Garcia? Nem se falou. Não, foi um final de semana mais tranquilo. Nem se falou. Pra quem tá acompanhando esse tendência, assunto, eu acho, é que isso vai esfriando, entendeu, Garcia? Vai esfriando ao ponto de gelar, né? A não ser que volte alguma grande coisa, mas os caras já tirou o problema também, já afastou o Jones, né? Que quem começou a conturbar ali foi o Jones, né, Garcia? Começou daquela conturbar. Mas ele vai conturbar um pouquinho. Será ainda, que né? Vai, velho? Tenho dúvida. Os microfones procuram, né? Então. Os microfones procuram, e é um cara né? que fala, né? E é um cara que não vai ficar quieto, né? Exato. Então vamos ver. E a gente quer saber também, vamos falar a verdade, sim, né? A gente quer saber o que tá acontecendo, né? Sim, é que a gente conhece a Fórmula 1, sabe quantos casos que a gente gostaria de saber que ficaram no esquecimento, né, Garcia? Exatamente. Então, é até ruim falar isso, porque eu não gosto muito dele, mas assim, neste caso, que bom que tem um Jos Verstappen ali pra dar uma cutucada, também, né? Ver se tira algo mais. Vamos esperar, cara. Fato é, Garcia, que o Sainz não pode ficar, pelo menos nesse momento, né? Por isso que é o que você falou. É bom que feche logo esse contrato, né, Garcia? Sim. Porque neste momento, o Sainz tem que ter vaga garantida no grid pro ano que vem. É isso. Inclusive, o Sainz, ele chama atenção, claro, pela excelente classificação que fez, pela excelente corrida que fez, não dando chance pra ninguém, né? Nem pro seu próprio companheiro de equipe, o Charles Leclerc, que foi o piloto escolhido pela Ferrari pro ano que vem. E também pelo fato dele vir dessa cirurgia de apendicite, que é uma... Cadê o nome aqui que eu vi? É apendicectomia, né? Que é retirada do apêndice, né? E ele falou sobre isso, né? Primeiro que ele falou que o corpo dele ainda tá em um modo de proteção. Ele falou assim, então tudo que eu tô fazendo é um pouco mais lento, cauteloso, porque quando os médicos operam o abdômen é uma sensação estranha, né? Aí ele falou assim que sentiu o final da corrida um pouquinho, muita rigidez na região. Ele falou assim, até porque obviamente ficar 7 dias deitado na cama não é nada muito saudável para a forma física e músculos de um atleta, né? E aí ele falou que assim que ele fez a cirurgia, né, ele começou a buscar ajuda para ir para Melbourne e ele falou assim, retirei o apêndice, entrei na internet e comecei a conversar com profissionais dizendo o que pode ajudar a acelerar essa recuperação, né? Aí depois ele falou que começou a fazer tudo que ele podia fazer para acelerar a cicatrização, tecido cicatrial, né, tudo que podia fazer para ser mais rápido, né? Conversou com outros atletas, com outros médicos na Espanha, fora da Espanha. A Espanha tem uma medicina espetacular, inclusive, né? Aí ele falou assim, aí eu elaborei um plano com a minha equipe, né? Ele falou assim, a razão pela qual os atletas se recuperam mais rápido é porque você pode se dedicar 24 horas por dia durante 7 dias dessa recuperação, e foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, comecei a fazer câmara hiperbárica 2 vezes por dia por 1 hora, usei uma máquina Indiba, que é um dispositivo eletromagnético para feridas, né? E ele falou assim, eu programava meu tempo na cama, meu tempo para caminhar, meu tempo para comer, o tipo de comida que você precisa comer para se recuperar, tudo girando em torno da recuperação para tentar estar pronto pro GP da Austrália. Aí ele falou assim, segui o que me disseram, acho que elaborei um bom plano. E eu também acho que ele elaborou um bom plano, porque ele não só correu como ganhou, né? Não, o melhor plano impossível, hein, Garcia? Hoje em dia ele pode até fazer um coach de recuperação, né? Que tá na moda, né, Garcia? Faz um curso, vende aí que vai vender, porque recuperação espetacular do Sainz, ainda mais e coroada com a vitória, né? O fato dele correr ali, putz, terminar no pódio já seria um grande feito, né? E agora vencer foi realmente aí
O Sainz, né? Aliás, o único que venceu aí nessa era Verstappen, né, Garcia? A gente teve aquela vitória do George Russell no Grande Prêmio de São Paulo de 2022. Na sprint, né? Verdade. Isso, foi de lá sprint, pra né? cá... Não, na corrida principal mesmo. De lá pra cá, ele venceu as duas, né? A sprint e a principal. De lá pra cá, a gente teve o Verstappen vencendo 22 corridas... O Pérez venceu 2, então são 24 corridas aí de pilotos da Red Bull, e o Sainz venceu 2, só eles venceram corrida daqui pra lá. Só eles, né? Incrível, assim. Porque o Sainz, lembrando, venceu o Grande Prêmio de Singapura ano passado também, única vitória não Red Bull na temporada. Boa, foi isso. É isso. Dá-lhe Sainz. É o famoso precisamos falar sobre Carlos Sainz. Falamos nesse segundo bloco aqui, então. E a gente parte pro nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui pra gente começar as nossas rapidinhas, né? Pra você ficar sempre muito bem informado. E olha só, a parceria, Gavi, entre a Honda e a Aston Martin começou de vez, porque a Honda anunciou a criação de uma base no Reino Unido na preparação para essa parceria com a Aston Martin, que vai começar em 2026, né? A Honda que fornece motores para Red Bull já há algum tempo, vai equipar os carros da Aston Martin a partir de 2026, e o comunicado da Honda diz que essa nova companhia foi criada para realizar principalmente manutenções pós-corrida e tarefas de preparação dos motores Honda de Fórmula 1, e também vai funcionar como operação logística para a região europeia, né? É o HRC, o Honda Racing Corporation UK, né, no Reino Unido, de United Kingdom, né? E segundo a Honda, o estabelecimento da HRC UK vai otimizar a eficiência das operações de unidade de potência da Honda, dando suporte à parceria com a Aston Martin Aramco Formula One Team. É isso, né? Aí vai começar recrutamento de engenheiros, técnicos, equipes, mecânicos e aquela coisa toda ali. Eu continuo achando estranha essa união de duas marcas, né? Honda e Aston Martin, mas é assim que é. É assim que é, né? Até porque, só para o pessoal saber, né? Relembrar, né, Garcia? A Aston Martin usa motores Mercedes nos carros, né? De rua, né? Então por isso é tão estranho, então, né? E o negócio é sério, né, Garcia? É sério. Inclusive, em muitos de seus carros de rua, a Aston Martin usa motor Mercedes. Sim. Então, a gente tem uma base sendo criada aí, mostra essa seriedade do negócio, né? Mas aquilo que você fala muito, vou repetir aqui. A Honda é assim, né, Garcia? Quando faz sentido, eles entram com tudo e aí começa a fazer um pouquinho de não fazer mais sentido, eles saem fora também, né, Garcia? Então, sim, é recorrente isso da Honda na Fórmula 1. E veremos de novo de novo não, né? De novo a Honda, mas a parceria inédita com a Aston Martin. Eu acho que é interessante para a Aston Martin, para você poder, né, ter as suas provas. É difícil uma equipe cliente ser campeã, né, Garcia? É muito difícil, realmente, uma equipe cliente, assim, conseguir se sobressair da fábrica. Então é um caminho para isso. Agora, problema para a Mercedes, né, que vai perder ali uma cliente, não só do ponto de vista financeiro, acho que nem tanto isso, mas do ponto de vista ali de obtenção de dados, etc. A gente sabe quanto é importante você ter mais equipes ali com motor para você também poder fazer os testes, Garcia. Exatamente, perfeito. Mais uma aqui, Gavi, pra gente comentar. O Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, ele se defendeu das recentes acusações contra a entidade, contra ele próprio, inclusive, né? Classificou de ataques desprezíveis e disse que a FIA é vítima de vazamentos maliciosos de informações confidenciais e sigilosas, né? Recentemente ele foi acusado de interferir no resultado do Grande Prêmio da Arábia Saudita do ano passado. Ele teria interferido na reversão de uma punição que foi aplicada a Fernando Alonso, né? E teria tentado obstruir o processo de homologação do circuito de Las Vegas, né? E ele falou que em uma carta enviada aos membros da FIA, ele afirmou que o objetivo dos denunciantes era desestabilizar a liderança da FIA e questionar a integridade da nossa respeitada organização, disse Mohammed Ben Sulayem, Gavi. Agora resta isso, né, Garcia? A acusação tá aí, né? Vamos ver como que vai ser a defesa e a gente espera que tenha, de fato, transparência mesmo, né, Garcia? Que seja um assunto que a gente saiba o que tá acontecendo,
O Ben Sulayem que tá numa corda bamba da Fórmula 1, né, cara? Já chegou ali... Já falei, mas vou repetir aqui, porque vale, né, Garcia? Já teve outros imbrólios lá, o lance de ter desvalorizado a Fórmula 1, aí o pessoal falou, não, ele vai ficar ali meio que de escanteio, não foi o que a gente viu, né? Agora voltou essa investigação aí, a gente até falou aqui, sem dúvida nenhuma ele vai estar lá no Bahrein, na Arábia, não deu outra, né, Garcia? Acho que tava lá em todas, né? Então a gente espera que as coisas sejam, de fato, investigadas, resolvidas e que a imprensa e que os fãs tenham acesso a essa informação também, Garcia. Exatamente, é isso. Bom, Toto Wolff não estará presente com a Mercedes no Grande Prêmio do Japão, de acordo com o jornal britânico PA. A ausência do Wolff não tem nada a ver com o desempenho ruim da equipe aqui na Austrália, né? Quando, inclusive, os 2 carros abandonaram, né? E depois da corrida em Melbourne, inclusive, o Wolff chegou a admitir que é justo questionar a liderança dele no time ali e tal, mas o motivo dessa ausência está relacionado a uma decisão tomada antes do início da temporada. Ele também não esteve no GP do Japão do ano passado, mas ali ele se recuperava de uma cirurgia no joelho e naquela oportunidade o ex-piloto Jérôme D'Ambrosio assumiu as suas funções, mas agora o D'Ambrosio ele foi contratado pela Ferrari, então ele não pode atuar como substituto de Wolff e a Mercedes está procurando aí um substituto, vai definir em breve, mas o Toto Wolff não estará presente no Grande Prêmio do Japão. Qual foi o motivo que ele falou mesmo, Garcia? Não anunciou, só disse que estava previamente acordado que ele não estaria no GP do Japão. Tô achando que o Wolff não gosta de ir pro Japão, hein, Garcia? Então, né? Caramba, só pro Japão loucura. Que ele não vai. Então. O clima lá na Mercedes tá complicado, hein, Garcia? Tá complicado. O Hamilton ali agora tá pesando a mão também, né? Nos comentários dele. Pior começo da temporada, etc. Isso afeta o time, afeta todo mundo, né? Então tá um clima pesado. Nem que é só essa etapa do Japão, mas... a presença do que eu quero dizer é o seguinte, a presença do líder, do chefe nesse momento de crise, vamos colocar assim, é muito importante, né, Garcia? Tem que estar junto, ou né? atrapalha menos, né? Então, vamos ver, né, se vai atrapalhar. Já pensou, então. Garcia? Hamilton P3 ali, o Russell P2... Então. Deixa o Totô em casa, né, descansando um pouquinho mais. Mas é isso, gente. Quem quiser entrar em contato aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Você pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli com 2 L's. Então pode mandar mensagem lá, me seguir. Se preferir o TikTok, Garcia, tem também lá. Aí no TikTok é Gabriel Gavinelli F1, tudo junto. E é isso aí, quero agradecer todo mundo aí pela presença de sempre. Tamo junto. Perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato comigo também, meu Instagram, fica à vontade aí pra você me mandar uma mensagem, tá bom? Meu Instagram é o @CarlosGarciaFM. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adailton Neto, que tá sempre mandando umas coisas legais ali. A gente... gosta bastante quando o pessoal manda mensagem. O Hélio Frazão também, que o Hélio Frazão, ele é, inclusive, como é que fala? Audiência cativa na nossa... Um abraço pro Hélio, sempre manda mensagem pra gente, né, Garcia? Exatamente, ele que gosta de falar que o Norris é melhor que o Russell e não poderia estar mais errado. Verdade. Pra quem quer ver ele em atuação, parque fechado sempre, né, Garcia? Exatamente. E que mais? Mandar um abraço pro Fábio Júnior, que eu já mandei esse abraço. Não é o cantor, não, é amigo nosso. Puxa, aí também. Isso. Né? Também pro Raul Pereira, né? Não é o cantor e nem é o do Cruzeiro também, Garcia? Não, nem é o ex-jogador do Cruzeiro. Então, tá mandado alguns abraços aí também para algumas pessoas, Vinícius Lewer e tal, o pessoal que tá sempre junto com a gente aí. Então, valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, tá certo? Muito obrigado. De novo, @CarlosGarciaFM é o meu Instagram, então você pode entrar em contato sempre, que a gente adora. E mais que isso, você
continua acompanhando sempre a gente, tá certo? Na segunda-feira a gente volta, porque a gente tá fazendo agora esse ano, né, de segunda, quarta e sexta. Sexta-feira agora é feriado, mas segunda-feira a gente tá de volta com o nosso F1 Mania em Ponto aí. Muitíssimo obrigado, como sempre, você que tá acompanhando a gente aí. Valeu demais. É isso, tamo junto. Valeu você também, Gabi. Valeu você, parceiro. Tamo junto. Sexta-feira é feriado, né? Então não estaremos aqui. A gente volta na segunda-feira. É isso, né, parceiro? É, exatamente. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.